Olá pessoal, sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência a essa linha de vídeos falando sobre os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, um texto publicado por Freud em 1905. Vocês podem encontrar, pensando na Companhia das Letras, nessa tradução da obra do Freud. O volume 6 é o livro azul marinho, onde você tem o primeiro texto do livro. É claro que esse livro é muito bem quisto e vale aí a adquiri-lo, né? Porque os outros textos também são bem importantes. Mas esse em específico fala sobre a base da psicanálise, como nós vamos ver ali a construção do sujeito, não é? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a fase fálica. Na fase fálica, que seria a terceira dentre elas, claro que nós vamos pensar sobre datas, né, sobre uma idade mais ou menos, mas lembra, nada muito rígido. Pode ser alguns meses antes, alguns meses depois e tá tudo bem. Não significa que vai ser adoecido, que já vai ser um problema caso se precise de um pouquinho mais, né, de tempo. Isso depende muito de cada criança, a gente precisa respeitar isso. Bom, vamos lá. Estamos falando então que o Freud está denominando partes do corpo onde eu vou sentir prazer, aquilo que ele vai chamar de zonas erógenas. E na fase fálica, nós vamos ter agora a inserção. Nós já caminhamos pela fase oral, pela boca, ela foi deslocada para partes excretoras, reter ou expelir, presentes na fase anal. E agora na fase fálica, já que nós estamos nessa parte genital, ela ainda se concentra ali. Porém, agora, a criança ela começa a entender, porque é uma fase que vai dos 3 anos e meio aos 5 anos, em média, né? 4 anos e meio, mais ou menos. Até os 5 anos, vamos colocar, né? A fase fálica, ela vai estar com um princípio onde a criança vai entender que existem 2 tipos de órgão sexual. Então, existe o pênis e existe a vagina. E aí, essa diferença vai gerar muitos conflitos. Porque aquele que tem o pênis, ou aquilo que é atrelado a ele, o falo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por conta do poder. Claro que o órgão sexual para criança, o masculino, é muito mais interessante, porque ele é externo, não é? Então, o Freud vai falar um pouquinho sobre o complexo de castração, né? O medo de perder, ou a menina acreditando que o dela perdeu ou vai crescer, o que acontece? Então, essa diferença de ter ou não ter é o que vai permear essa fase, principalmente. Então, por exemplo, o menino, ele pode acreditar que a mãe tem e fielmente acreditar que a mãe possui um pênis. É por isso que, em alguns momentos, alguns pais, por não saber o que dizer, acabam dizendo coisas que promovem mais feridas ainda, para mais confusão para a criança, porque não, a mãe não tem, isso precisa ser dito. Principalmente falando-se, né? Cada um pode usar uma palavrinha, vai chamar de pepequinha, vai chamar de pipi, né? Então, cada um vai renomear um nome para a criança, mas em determinado momento eu preciso dizê-lo que aquilo ali é um pênis e que isso é uma vagina, e explicar a diferença de ambos, adaptando a idade da criança, obviamente, mas que ela compreenda que não são todos iguais, que um não vai ser cortado e que o outro não vai crescer. Então, é um momento de curiosidade. A criança, ela começa a tocar essa região, é um processo masturbatório, mas, de novo, quando a gente está pensando nessa fase da criança, esse processo de masturbação, ele não é a masturbação que vai acontecer na adolescência, com a finalidade do gozo, com a finalidade, né, de ter ali uma evolução, principalmente ligada a partes de evolução, de reprodução, né, do sexo em si. Essa primeira masturbação é porque, como é uma zona erógena, física também, quando você toca no órgão genital, ele é sensível ao toque. Então, os toques, eles vão gerar prazer.
e para a criança gera curiosidade. É claro que a criança ela não vai iniciar esses toques só nesse momento. Provavelmente ela já iniciou. Se você deixa um bebezinho com um pouquinho mais de amabilidade, a partir dos 6 meses, ele encontra ali o seu órgão, seja o menino ou a menina, eles vão tocar e tá tudo bem, porque é isso. Porque gera uma sensação de prazer, mas lembra, não é o prazer masturbatório da fase adulta. Caso esteja acontecendo com essa criança, essa masturbação para a via, né, com essa intensidade de relação sexual, isso já é um alerta enorme para violência sexual. Essa criança está sofrendo violência, porque é uma fase que tocar nos órgãos vai ser um pouco mais frequente, mas a gente precisa ter uma base de frequência. O tempo todo, em todo lugar, até provocar feridas, isso é sinal de abuso, de violência sexual. Então, precisa-se ter um olhar mais cuidadoso. Também é uma fase muito importante para essa educação sexual, porque entra justamente nisso. Se eu sinto prazer e eu tenho curiosidade, é nesse momento que um abusador acaba pegando uma brecha para confundir a criança, né? E a criança achar que está só brincando. Então é preciso que os pais alertem a criança que quem toca nessas partes privadas, a menina, os seios, né, o bumbum, a parte íntima, é ela, né? E caso precise levar para um médico específico que vai olhar porque tem algum dodói, ou os pais que vão precisar ajudar ali na limpeza. Por isso que é importante, lá no desfraude, na outra fase, ensinar a criança a se limpar sozinha, para que vão diminuindo as possibilidades. É óbvio que também é importante que esses pais não fiquem nus na frente da criança, para que ela não se acostume com um adulto nu na sua frente, para que quando isso aconteça, isso gere um espanto e que esse espanto ela consiga ter voz ativa. O complexo de Édipo significa triangulação. Então nós temos pai, mãe, bebê. A criança, ela tem dificuldade de dividir o outro com alguém. Então quando a criança está com a mãe, ela quer que o pai desapareça. Assim como quando está com o pai, quer que a mãe desapareça. O Freud ele vai fazer uma alegoria utilizando o mito do Édipo, onde ele mata o pai para ficar com a mãe. Essa configuração da psicanálise vai se estender em várias repetições ao longo da vida, principalmente se nós falarmos de uma fixação. Os relacionamentos que nós vamos construir, eles podem ser um desdobramento do quão bem-sucedido foi ou não o Édipo dentro dessa infância, nesse primeiro momento, que é muito presente na fase fálica. Assim como o Freud também vai nos orientar que nesse período da fase fálica, nós vamos ter o surgimento do superego. Porém, nós podemos pensar, até em um outro vídeo nós vamos falar melhor sobre o superego, onde o Freud vai mencionar um superego legislativo, porque é onde a gente vai lidar com as regras. Não, você não pode matar o seu pai e ficar com a sua mãe. É claro que em algumas fixações isso pode se estender e se concretizar na vida adulta. Então, dificuldades nesse processo pode me levar a ter relacionamentos fracassados, violentos, abusivos, presentes, porque esse movimento de entender que a mãe não é minha, ela é do pai, e que então eu preciso, através de um corte, buscar um outro sujeito para me relacionar, é muito presente. Nessa fase que a gente já vê tanto a menininha ou o menino dizendo que é casado com a mãe ou casado com o pai, né? Em alguns momentos vai dizer assim, ai, busque um companheiro vai você buscar um namorado, porque essa pessoa é minha. Então você veria essa dificuldade da criança de realmente dividir. E aí isso pode se estender para todas as relações, porque nós vamos repetir na vida adulta as relações que nós tivemos com os nossos pais. Então, eu posso ter uma dificuldade com amigos, com namorados, né? E também em relacionamentos como um casamento. Nós podemos pensar também como um desdobramento da fixação da fase fálica, lá na vida adulta, as traições, porque nós temos essa repetição do Édipo acontecendo. Então, se eu estou casado com a minha mãe ou com o meu pai, eu vou buscar uma namoradinha, um namoradinho externo, e aí a gente tem o início. Assim como, se eu me coloco no lugar de amante, né, do terceiro,
eu realmente estou, então, roubando, seja o pai ou a mãe do outro. Então, independente do sexo, entende? Eu consegui, eu estou roubando, eu estou traindo a mãe ou o pai. Isso também acaba se instalando nesta configuração. Então, olhar para os desdobramentos na vida adulta é entender que houveram dificuldades nesse período inicial da fase fálica. É claro que existem vários outros detalhes que nós poderíamos ficar falando aqui, mas a grosso modo, nós já falamos sobre o complexo de Édipo, sobre a sensibilidade, o medo, né, do perder ali do órgão sexual. Então, uns têm, outros não têm, também surge nesse momento. O surgimento do superego, já dizia ali, né, que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, porque é a partir dessas limitações, isso na proposta freudiana, porque se a gente pensa na ideia de Melanie Klein, ela vai antecipar esses processos ali para o 6º mês de vida do bebê, né, mas ali com Freud a gente já consegue ver isso acontecendo em um outro momento. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E é claro, se tem gostado, fique para um próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o período de latência. Hoje nós ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!